papo muito delicado, mas ele é uma história de vida real de uma mulher que viveu 31 anos um relacionamento abusivo. Então, talvez você se identifique com essa história. Fica com a gente até o final. Conhece a história de Suzete. Tudo bom? Como vai, Suzete? Tudo bem, Rosane? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Estou honrada de participar do teu canal. Que bom. Suzete, me diz assim, ó, como que foi, como que tu descobriu que tu estava vivendo um relacionamento abusivo? Em qual ponto da tua vida? Eu já vinha tentando me separar há muito tempo do meu ex-marido e entrei numa depressão profunda. Eu tentei o suicídio e aí eu procurei uma psiquiatra, e através dessa psiquiatra ela me indicava terapia. Eu sabia que eu estava com problema, eu sabia que o meu relacionamento era errado, mas eu nunca tinha ouvido falar de abuso psicológico. E de tanto ela insistir, eu comecei a terapia, e através da terapia que eu despertei para isso. Descobri que eu estava vivendo um relacionamento abusivo. Foi através da terapia que eu descobri o que estava acontecendo comigo. Tu não enxergava isso, tu não percebia no Não, dia a dia. Uhum. não, eu sentia uma tristeza muito grande. Eu me sentia presa sem estar presa, e não conseguia entender. Eu achava que. Eu me sentia muito solitária, a verdade é essa. Eu fui me isolando de tudo, eu já não queria mais sair de casa, fui tendo crises de pânico, não gostava mais de sair, e fui me isolando de todo mundo. E essa sensação de solidão é muito intensa. Foi a pior coisa da minha vida, porque eu tinha muita vergonha, porque eu já tinha tentado me separar inúmeras vezes, mas eu sempre acabava voltando para o ciclo do abuso. Até eu compreender que isso tudo é um ciclo, demorou todo esse tempo, né? Então, a tendência da vítima é de muita vergonha, porque como a gente dá muitas chances e volta, e as pessoas tentam nos auxiliar, os amigos, os familiares, mas a gente não consegue enxergar dessa forma. É muito louco, é muito difícil de explicar isso, porque é totalmente psicológico, né? Então, é complicadíssimo. Pois é, a Suzete, ela aproveitou essa experiência dela e já escreveu 2 livros. Eu dei uma passada nesse livro que tu me enviou, Suzete, e deu para perceber, assim, ó, que tu era apaixonada. No teu livro fica bem claro que no início tu era muito apaixonada por ele. E também me pareceu ser uma mulher um pouco submissa. Totalmente submissa, total. Tu acha que isso contribuiu para tu não perceber ou para tu relevar as questões que Ah, aconteciam? com certeza, porque na verdade ele foi o meu primeiro tudo, né? Eu conheci o meu ex-marido com 16 anos, me casei com 19 anos, e quando eu me casei, eu saí da minha cidade natal, fui morar numa cidade perto de Novo Hamburgo, 300 quilômetros longe da minha família, e lentamente as coisas foram acontecendo, apesar que depois com a terapia hoje eu tenho ciência disso, que o abuso já acontecia na época do namoro, mas eu era muito jovem, muito sonhadora, muito romântica, estava apaixonada, e quando a gente é muito nova, a gente não tem esse discernimento, né? Eu achei muito importante falar, escrever a minha história justamente para alertar essas meninas jovens também, porque esse primeiro amor, essa primeira paixão da gente, a gente fantasia demais, né? Eu sempre gostei de ler e lia muitos romances, então eu me imaginava uma princesa, realmente. Eu era muito imatura, e eu acho que isso que contribuiu. Que idade tu casou, Eu Suzete? casei com 19 para 20 anos. Na Bem época, jovem. inclusive, meus pais assinaram uma autorização, porque só podia casar sem autorização dos pais com 21 anos. Eu não sei se hoje é assim ainda, mas na época os meus pais tiveram que assinar um documento permitindo que eu me casasse, né? Aham.
E o que ele já fez, assim, o que ele sinalizou quando namorava ele, que ele já era um cara que ia ser diferente e tu não quis enxergar aquilo? Traição. O meu casamento todo foi carregado de muitas traições. Ele me traiu inúmeras vezes. E eu lembro, assim, que eu era muito, apesar de ser jovem, eu era muito determinada, eu era muito corajosa, eu era muito musical, eu era muito alegre. E eu percebi que, com o passar dos anos, essa Suzete lá da adolescência, que é também natural, mas essa alegria de viver, de sair, de conversar com as pessoas, isso foi gradativamente acabando. Foram situações assim que foram contribuindo para que eu ficasse cada vez mais apática e cada vez mais submissa a ele. Não acontece de uma hora para outra. É só lendo a minha história, né? Porque a gente acredita sempre na pessoa, né? E como eu te falei, eu sempre fui muito apaixonada e eu queria que desse certo. Eu fui criada dentro da religião católica, então tem todo um monte de traumas e tabus dentro de mim que eu estou aprendendo hoje a, a me descobrir, né? Isso levou muito tempo, muito tempo. Por isso a importância da terapia, né? Ah, com certeza. Então, só com a terapia é que começou a entender que a violência psicológica realmente é uma coisa que adoece. Tu chegou a adoecer nesse período que tu estava casada com ele? Sim, na verdade, eu me separei dele quando meu filho estava com 4 anos. Ele se envolveu com a secretária, com a nossa secretária, e eu saí de casa com meu filho com 4 anos, fui morar em Santa Cruz do Sul, fiquei um ano morando em Santa Cruz do Sul. Depois de um ano, ele começou. Logo que eu fui para Santa Cruz, ele já ia lá para ver o filho, daí começou a me chavecar novamente, né? Aí vem com aquelas promessas, e a gente tá fragilizada. Eu acho que quando eu saí de casa, quando meu filho estava com 4 anos, eu já estava assim, muito machucada pelas traições, que já tinha acontecido umas 4 traições, né? Nesse período de 4 anos. Então eu já estava fragilizada. Então, quando eu cheguei em Santa Cruz sozinha, eu estava com 27 anos, me sentindo a pessoa mais velha do mundo, iniciei faculdade e aí eu olhava para aquelas pessoas de 18, 19, 20 anos e eu, meu Deus, eu me sentia uma pessoa assim, como se eu fosse um alien dentro da universidade. Isso que eu só tinha 27 anos, mas na minha cabeça eu me sentia uma anciã lá. Era uma coisa muito louca. E como eu já estava fragilizada e ele voltou a me procurar, foi muito fácil para ele conseguir me convencer a voltar. Uhum. Então, foram várias vezes que vocês se separaram nesse período de 31 anos? Teve essa vez, quando meu filho estava com 4 anos, que a gente se Por separou, que eu fiquei traição. foi. E em 2014, quando meu filho já estava com 18 anos, o pai do meu filho foi fazer uma viagem. Nessa viagem eu descobri que a amante dele também estava. Então eu conversei com meu filho, que ele já era um adulto, né, e expliquei a situação e fugi de casa. Peguei, arrumei uma mala de roupas e fugi de casa, porque eu sabia que se eu ficasse lá, esperasse ele voltar para dizer que eu realmente queria me separar, ele não ia aceitar. Ele não ia aceitar. Então, a única forma que eu encontrei foi fugir dali, fugir da situação. Eu voltei para a casa dos meus pais, fiquei um ano aqui em Arroio do Tigre, e durante todo esse tempo ele me pressionando, pressionando, pressionando para que eu desse uma nova chance para ele. A gente acabou fazendo o divórcio, não fez a. Não, como eu voltei a conversar com ele, ele me convenceu a voltar novamente para casa. Eu não fiz a partilha dos bens e acabei voltando novamente para ele, isso em 2015. Aí começou tudo de novo, né? Passa um tempo, passa o período da fase lua de mel.
Começou de novo as traições, as humilhações. Foi aí que eu tentei o suicídio, tomei uma cartela, uma caixa de comprimidos, e que eu vi, meu Deus, eu preciso me tratar, eu preciso sair desse lugar, eu preciso resolver a minha vida. Procurei daí uma psiquiatra, daí ela começou com a medicação, né? E aí foi que ela dizia, né? Não, por que tu não procura uma advogada? E eu dizia, não, não posso, porque se eu procurar uma advogada, ele vai me perturbar, ele vai acabar comigo. Eu tinha muito medo, muito medo. Hoje, assim, olhando para trás, eu não consigo entender como eu tinha tanto medo, sabe? Porque realmente não é fácil. Mas aí, de tanto a psiquiatra insistir, porque ela disse, Suzete, não adianta tu ficar tomando a medicação e não ir investigar a raiz do teu problema. Tu vai ficar tomando remédio pro resto da vida e não vai resolver a tua situação. E aí, sim, ela me convenceu a procurar uma psicóloga e eu comecei a fazer, então, o tratamento com psicóloga. E lentamente eu fui entendendo o que era, o que estava acontecendo comigo durante tantos anos, né? Que era esse relacionamento abusivo que tu sofreu. Quem é que te salvou nessa questão da tentativa de suicídio? Como é que foi esse episódio, assim? Quem te socorreu? Na verdade, nossa, minha mãe, né? Porque eu estava aqui em Arroio do Tigre, e aí o nosso vizinho aqui é médico, cardiologista, e é um segundo pai para mim. Eu tenho uma paixão enorme por essa família, que sempre nos acolhe. Então, logo ele me levou para o hospital e me tratou ali. Eu fiquei internada um dia, e aí depois eu foi depois dessa vez que eu estava aqui passando o fim de semana com a mãe, que eu voltei para lá, que eu procurei uma psiquiatra lá daí. Ele que te ajudou, então. Foi a minha mãe, né, que me Sim. socorreu, assim, que ela nem sabe da gravidade da situação que eu me encontrava, né? É muito Tu doido, não muito doido. dividia com ninguém, tu nunca pediu ajuda, olha, está acontecendo isso. Não Nunca, falava com nunca se abriu ninguém. com ninguém. Com ninguém. Não, Uma é que assim, amiga. ó, era tão explícito já, esse meu relacionamento estava tão fragmentado já, que as minhas amigas falavam, porque assim, ele levava a amante para dentro da minha casa já, ela era minha amiga, sabe? É aquela triangulação que eu descobri que narcisistas perversos gostam muito de triangulação, né? Então, elas falavam, mas tu não te importa que ele saia sozinha? Tu não te importa? Eu disse, ai, não, é que eu não gosto, eu gosto de ficar em casa lendo, porque eu me refugiei nos livros. Os livros me salvaram também, sem dúvida alguma, porque eu já conversei com várias vítimas que caíram nas drogas ou na bebida, e eu, graças a Deus, caí na leitura. Eu era Que bom. obcecada. Graças a Deus, eu lia, assim, em média, um livro ao dia. Eu não conseguia sair sem um livro comigo. Eu li muito, eu devorava. O meu acervo está com 680 livros. Puxa, Eu lia bastante, eu lia que coisa direto. boa, que É, legal. sim, graças a Deus, né? Porque eu acabei desistindo da minha faculdade, porque a gente tinha empresa, e eu optei por trabalhar na nossa empresa, né, para que a empresa crescesse. Então eu acabei não terminando a minha faculdade. E como eu leio muito, isso facilitou com que eu conseguisse escrever. Então, graças a Deus, eu caí na leitura, né? Muito bom, puxa, uma ótima saída, uma ótima fuga foi a leitura, tanto é que tu escreve muito bem, muito gostoso de ler o teu livro. Tem Ai, uma obrigada. parte também que tu coloca assim, que ele, um período da vida que ele achava que tudo que tu fazia era errado, nada estava certo, tá? Sempre te Sim. desqualificava. E isso aí foi tirando a tua autoestima, tu acreditava no que ele te dizia? Tu era aquela mulher que ele criou em torno de ti? Eu acreditava em tudo que ele falava, é muito maluco. Realmente eu acreditava em tudo. É que como a gente tinha empresa e é muito complicado, isso também é uma coisa, acho que para qualquer relacionamento,
tu trabalhar junto com o teu companheiro é uma coisa muito difícil, porque tu passa 24 horas com aquela pessoa, né? Eu acho que é necessário terapia de casal, né? Eu acredito, né, na minha leguice, né? Porque realmente ele tinha um poder muito grande. Eu lembro assim que eu me esforçava muito, eu trabalhava muito, muito. Eu adorava o meu trabalho, eu cuidava da parte das vendas, então eu adorava o que eu fazia, porém eu nunca era reconhecida no meu trabalho. Sempre tinha algum defeito. Ou eu não cobrei de valor certo, eu não fiz o orçamento correto, eu atendi, sabe? Eu me esforçava muito, eu tentava assim suprir aquilo que ele me cobrava. Eu lembro assim muito disso, sabe? Uh, e eu errava alguma coisa ou um cálculo porque eu fazia orçamento também e ele me massacrava e aí eu chorava. Aí ele ficava furioso porque eu chorava na empresa que era totalmente antiprofissional, me mandava chorar no banheiro e eu ficava arrasada. Aí era um horror, um horror. Nossa, eu não sei como eu aguentei, assim, olhando para trás, eu ainda hoje, quando eu releio o meu livro, eu me emociono, porque não é fácil, não é fácil. Eu imagino, assim, é uma história de vida, né? É uma frustração, e ali ficava bem claro quando tu relata a questão dessa primeira traição, com essa pessoa, assim, que é uma pessoa próxima de vocês, né? Algo que tu não esperava, e mesmo assim nada te fez enxergar. E aí eu te pergunto assim, ó, o que que tu acha? Tem muitas mulheres hoje nessa situação. Então, em função da pandemia, muitos casais estão vivendo uma situação limite, porque tudo que já não era bom se intensifica agora. Então, a mulher que está lá, ela não está conseguindo perceber que ela está vivendo um relacionamento abusivo, o que é importante para ela despertar? No teu caso, o que seria importante tu ter percebido isso antes? O que te ajudaria? Eu acho que o que realmente ajuda a vítima é se identificar. Eu acho que o primeiro passo é ela conseguir compreender o que ela está vivendo. O primeiro passo é tu entender que tu é uma vítima. Não estou falando se vitimizar, porque sim, eu tenho consciência da minha responsabilidade, sabe? Eu não fui obrigada a ficar, mas eu permiti. Então, tu tomar. Isso é muito difícil para a vítima, porque toda vez que alguém vai falar no término, a vítima está muito fragilizada e ela não consegue identificar, ela não consegue enxergar uma fuga. Então, as pessoas que convivem acabam julgando muito. Isso é a coisa mais errada da vida, né? Eu acho que a vítima precisa procurar, em primeiro lugar, é uma psicóloga, uma boa psicóloga, que se identifique com essa psicóloga e um grupo de apoio. Eu hoje participo de um grupo de apoio, já faz mais de um ano que eu participo de um grupo de apoio da página da Débora, que é o arroba, mas ele nunca me bateu. Ela me convidou para ser uma das administradoras lá da página, eu faço um trabalho voluntário lá que é maravilhoso, isso me ajuda muito. Eu acho que quando a gente se cura e consegue passar informação para uma vítima, é maravilhoso. Eu sei que a palavra tem poder, tanto que para ferir como para ajudar. Então, hoje eu converso com várias vítimas, encaminho para as psicólogas voluntárias da página, converso muito com a Débora, com a Dara, da página Mulheres Históricas, elas são fantásticas, e é todo um processo, é um passinho por vez, a gente tem que acreditar que a gente consegue reverter essa dor, essa mágoa. Hoje eu não culpo mais o meu ex, eu acho assim, o meu propósito nunca foi vingança ou denegrir a imagem dele. O meu propósito, quando eu escrevi meu livro, é mostrar para aquela vítima que está se sentindo sozinha que ela não está sozinha, sabe? Isso que eu queria que as pessoas entendessem quando eu escrevi o meu livro. Gente, não acontece só contigo, acontece comigo. Fale, se abre, porque quando a gente consegue falar, a gente consegue se curar.
O livro Abusada foi uma catarse emocional. Foi muito intenso. Eu chorei muito escrevendo esse livro. Eu escrevi o livro em 2 meses, foi muito rápido, mas foi assim libertador, foi maravilhoso. Eu ainda não lancei o meu segundo livro, estou num projeto para conseguir lançar meu segundo livro, mas quem gostou de ler o livro Abusada vai ver o meu crescimento, o meu empoderamento nesse segundo livro, porque no primeiro livro ele está todo emocional, completamente emocional. Eu falo muito das minhas emoções, das minhas dores, das minhas tristezas. Eu me expus, eu me deixei assim levar pelas. Todo mundo vai sentir. Eu acredito que a maioria das pessoas que vão ler o Abusada vão sentir a minha dor, vão se sensibilizar com a minha dor. E no segundo livro eu já dou mais dicas, sabe? Eu acho que ele está mais didático. O segundo livro tá muito. Ai, tá maravilhoso. Sou suspeita a O que falar, que mas eu tu acha que tô. tem de diferente? O que que tu faz de diferente nele? Dá um resumão pra gente, assim. No segundo livro, eu mostro realmente como a dependência emocional nos faz permanecer com o abusador. Tu entende? Quando a gente tem essa dependência emocional, a gente age mais pela emoção, a gente não consegue agir pela razão. Então, nesse livro, eu mostro como eu consegui enxergar isso, a importância, eu falo sobre a importância do contato zero, porque tu precisa se afastar, é contato zero, 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 zero mesmo. Sair de fato. Uhum. Sair de fato, tem que se distanciar o máximo possível, cortar rede social, telefone. Eu faz um ano que eu não falo com o pai do meu filho. E para mim, quando eu tenho alguma audiência que eu preciso ver ele, ainda fico desconfortável. Já não é tanto como era lá um ano atrás. Mas porque eu tenho trabalhado para minha cura, né? Mas eu vejo realmente como foi importante eu fazer essa ruptura, esse contato zero mesmo, para conseguir me curar, me perdoar. E isso. Tá, mas aí tem duas coisas que eu quero ver contigo. Primeiro, como que tu te tornou dependente emocionalmente dele? Como é que foi esse jogo? Tu saberia me dizer? Eu acho que desde o momento que eu comecei a namorar com ele, porque eu fui criada dentro de uma família bem tradicional, dentro do catolicismo, onde a mulher serve. Eu tinha exemplos dentro da minha casa, naturalmente, né? Com a terapia eu fui entendendo isso. A minha mãe também era submissa ao meu pai. Então, assim, eu já entrei nesse casamento achando que eu deveria obedecer ao meu marido, não procurar fortalecer a Suzette, ter a sua independência, entende? Mesmo que eu trabalhei a vida toda, eu me sentia dependente dele, tu entende? Mesmo eu sabendo que eu era capaz de trabalhar, de conseguir. Foi essa parte da independência da Suzette foi a parte mais difícil para mim. Porque ele me colocava muito medo, tipo, tu não vai conseguir sozinha, porque eu que te permito tudo isso. Então, pela lógica, assim, a gente meio que fica numa zona de conforto, entende? Porque tu tem um padrão de vida perfeito, né? A gente viajava para exterior, eu tinha uma condição financeira razoavelmente boa, né? Tinha o meu próprio carro. Então, a pessoa dizendo que tu não vai conseguir. Eu nunca estive sozinha. Eu não tive aquela etapa de fazer faculdade na minha adolescência e de cuidar de mim mesma. Eu ultrapassei isso. Eu logo me casei e aí ele era como se fosse meu pai, entende? Ele era uma figura paterna para mim. Então, essa foi uma coisa difícil de eu compreender também, que eu precisava ter responsabilidade sobre a minha vida. Eu precisava cuidar, eu precisava trabalhar e me refazer. Foi muito difícil porque eu sempre trabalhei na nossa empresa. Depois que aconteceu tudo isso, eu não, logicamente, eu não podia trabalhar na nossa empresa, né? Ah,
Então, e eu fui expulsa da minha casa, sem nada, saí sem nada. Fui morar com meu irmão, fiquei morando 9 meses com meu irmão. Vendi o meu carro para conseguir lançar esse meu primeiro livro. Aí o meu filho fez um marca-páginas de presente para mim. A minha mãe emprestou o carro dela e eu comecei a trabalhar em Porto Alegre como motorista de aplicativo. E aí eu oferecia para os passageiros o marca-páginas para falar sobre o Adquirido meu o livro. livro, né? Que legal. E isso foi me fortalecendo também, porque em casa eu estava sempre deprimida, me sentindo, nossa, sem palavras, né? A depressão é uma coisa, só quem passou já por uma depressão sabe o quanto é difícil sair de uma depressão. A gente se sente, acha que a morte vai acabar com a dor. Não é que a vítima queira se matar. Ela quer acabar com aquela dor. Por isso é tão peculiar falar sobre isso. Eu não tenho nenhuma, não posso falar porque eu também não sou psicóloga, né? Mas foi assim, ó, um processo de quase morte, sabe? Eu acho assim que eu praticamente morri. Eu fui assim no fundo do poço mesmo, para levantar da cama e sair para trabalhar como motorista de aplicativo, sendo que eu tinha todo um padrão de vida. Eu era uma empresária, né? Eu viajava para a Europa, entende? Tudo mexe com o teu psicológico, né? Toda, além do abalo emocional, de ter sido tão massacrada emocionalmente, tem toda a parte financeira também. Então, sim, foi muito difícil, mas ao mesmo tempo eu me tornei uma fortaleza. Eu me sinto uma mulher gigante hoje, sabe? Antes eu me sentia o cocô, eu me senti a última das pessoas. E quando eu comecei a trabalhar, eu digo, não, eu vou à luta, vou fazer esse livro funcionar, azar, vou vender meu carro, a mãe me emprestou dela, minha família me ajudando, né, me auxiliando. Eu fui, comecei um dia melhor, outro dia melhor, e aí eu fui convidada para participar do Fórum Social Mundial ali de Porto Alegre, aí eu já fui convidada para participar de uma roda de conversa lá em São Paulo, aí já fui para um curso lá no Rio de Janeiro. Foram as minhas primeiras, eu estava com 47 anos e eu nunca tinha viajado sozinha. Então, quando eu viajei sozinha, fui lá no aeroporto, peguei um avião, fui sozinha para São Paulo. Eu digo, meu Deus, Suzete, tu tá Eu adulta. posso. Eu Eu me senti posso. muito adulta, sabe? Foi assim uma Uhum. conquista para mim, né? Me virar sozinha. Digo, não, eu sou capaz, sim, eu consigo. E é maravilhoso, né? Tu ter o reconhecimento, tu saber que alguma pessoa lê o teu livro e te manda uma mensagem dizendo, olha, teu livro me ajudou muito. Não tem palavras para agradecer o quanto de carinho que eu recebo das pessoas que leem a minha história. É uma troca de amor, né? Eu acho assim que a gente, quando faz uma coisa por amor, e é como eu falei, em momento algum eu quero prejudicar o pai do meu filho. Não, é a minha história, são as minhas emoções. E com a minha história, eu sei que eu vou auxiliar outra pessoa, Com entende? certeza, com Não certeza. quero falar mal dele. Isso é problema dele, o que ele fez está na consciência dele. Se ele acha que está certo ou errado, já não me importa mais. Eu tenho que entender que eu sou responsável por mim mesma, né? E me diz uma coisa, Suzete, por que que tu tem que te perdoar? Tu te sente culpada do quê? Que tu Hoje já não falou, me eu tenho sinto que tão me perdoar. culpada. Eu me perdoo por ter permanecido, por não ter enxergado antes. Porque eu Ah, por permaneci isso. nesse sentido, sabe? Se tu for ler todo o meu livro, tu vai ver, assim, foram muitas. Tem gente, assim, que lê o meu livro, meu Deus do céu, mas como tu não... Por que que tu deu tanta chance, sabe? Então, esse julgamento das outras pessoas aí, pai, é realmente, né? Só que quando tu tá dentro tu não consegue enxergar, tu não tem essa clareza. Por isso que é tão importante o contato zero, porque tu sai daquele ciclo e tu consegue ter uma visão melhor do teu relacionamento, estando fora dele. Quando tu tá dentro, tu age só pela emoção, tu não consegue ser racional, entende? É só emoção, emoção, culpa, choro, medo, raiva. São inúmeros sentimentos que a vítima sente. E tu se sente incapaz, porque, poxa, 31 anos não é
um ano, não é 2 anos, é 31 anos. Aí, assim, tem muito disso que eu preciso me perdoar. Olha, levou o tempo que tinha que levar. Para tudo na vida eu acho que tem um propósito. Eu sofri, já me sinto liberta, estou superando cada vez mais. Ainda tomo medicação controlada, mas sem vergonha alguma. Eu acho que me faz muito bem. E é isso, um dia de cada vez e cada vez melhor, né? Muito bom, mas assim, ó, com certeza esse o que nós estamos conversando agora vai ajudar muitas mulheres que estão vivendo essa situação de violência doméstica, muitas com violência, agressão física, Sim. tá? Não fico só na psicológica. Felizmente, tu não teve esse tipo de agressão. Não que a psicológica também não te faz mal, com certeza. Olha o estado que tu ficou, olha como que tu ficou. Aí eu te Exato. pergunto assim, para a gente finalizar, Suzete, qual é a mensagem que tu deixa para essas mulheres que estão prisioneiras de um cárcere privado, um cara assim agressor, mas também estão prisioneiras de si mesmas, elas não estão conseguindo despertar, como tu falou, por vários motivos, Tá. pela dependência emocional, financeira, por gostar do cara ainda, por querer manter o status de mulher casada. Como é que essa mulher pode se despertar? Pode despertar para a vida? Ok. Posso ler um trechinho, um trechinho aqui Claro, do meu livro? claro. Então tá. Eu deixo dito aqui para as mulheres é o seguinte: o amor de uma mãe consegue o impossível. Ela se torna sua própria rainha, porque toda mulher tem uma guerreira dentro de si, uma vencedora capaz de unir-se a outras e vencerem o abuso através da força mútua, informação e desejo de se libertar. Ah, que lindo, Suzete. Com certeza o nosso bate-papo de hoje vai ajudar muitas mulheres. Sucesso nesse teu novo livro e tu consiga vender bastante, porque muitas Eu mulheres estão posso, posso precisando deixar. dessa leitura. Ok, vou deixar mais uma dica aqui para ti. Eu estou finalizando eu tenho o site, né, que é da Suzete Paz. Eu estou transformando esse site num blog para eu conseguir colocar os meus textos lá também nesse blog. Nesse blog vai ter o direcionamento para quem quiser adquirir o meu e-book pela Amazon e já pode também fazer. Já saiu a pré-venda do meu segundo livro. Vai ter o link lá no meu site, nesse blog, né, para quem quiser adquirir os meus livros. Muito bem, sucesso. Um grande abraço, Suzete. Muito obrigada Obrigada. pela tua disponibilidade. Obrigada, querida.